comentar com você neste vídeo sobre o Mauro, né, Arramari, né, que é um jogador uruguaio que pertence ao Getafe da Espanha, clube com o qual tem contrato até 2028, e que neste momento estaria na carpeta do Botafogo, né, para ser, por que não, né, reforço do Glorioso para a temporada de 2025 e outras que virão. Então, tem muita coisa para falar sobre esse atleta, sobre esse jogador que sempre me despertou muita atenção, em virtude de várias características conhecidas por muitos de vocês, mas uma particularmente, que me chama a atenção desde a época em que ele estava na base do Defensor Sport, lá do Uruguai, né? É um jogador que sim, pode ser interessante, tem questões, contudo, que a gente precisa pontuar aqui, né? A Passan fala também um pouquinho dessa questão aí do possível suposto interesse do Botafogo, né? Que alguns, né, estão pontuando que esse interesse existe. Confesso para vocês que eu tentei ir atrás disso aí, não consegui ter uma informação mais precisa, né? Inclusive na Argentina, a informação que eu tive não foi do jogador ligado neste momento ao Botafogo, o que não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema, tem muita dificuldade de trabalhar ali com informações em Barro Belgrano, né? A sede do River, né? Então, o fato de eu não saber, de eu ignorar isso daí, não significa que o jogador não possa, inclusive, já estar contratado, né? Não possa, inclusive, ser alvo, sim, do interesse do Botafogo. Mas sobre o Pablo Solari, eu estou repercutindo aqui um pouco mais, muito mais aquilo que ficou público, aquilo que estão falando, do que propriamente aquilo que eu sei, aquilo do que eu tenho informação. Quanto ao Mauro Arbari, é uma situação um pouco diferente, né? Aí já é uma situação, acho que bem diferente. Estive, inclusive, conversando com pessoas ligadas, na verdade, pessoas não, né? Uma pessoa ligada ao Defenso Sport, né, que conhece muito ele, e uma pessoa que divide comigo, inclusive, uma frustração, né? Uma profunda frustração em relação a essa ideia de ver jogo dos jogadores uruguaios, neste caso, especificamente, jogadores que deixaram o Clube Defensor Sport, né? E que nasceram na base da equipe uruguaia e foram jogar em outros locais, tanto no Uruguai como em outros países, né? Este amigo divide comigo, portanto, uma frustração. Eu vou explicar para você qual é, né? Então, falar sobre o Solari Apassan e falar sobre tudo, né? Ou seja, passar rapidamente por ele e falar sobre tudo sobre o Arrambari, né? Neste caso, começar com o Solari, mas antes disso, agradecer a todos vocês, amigos e amigas, torcedores e torcedoras do Botafogo, pela generosidade do apoio a este trabalho, né? Inclusive, está aumentando o número de amigos, né? Membros do canal ligados ao Botafogo. Hoje mesmo tive o prazer de conversar com eles, né? Aliás, hoje eu conversei com dois torcedores ilustres aí do Botafogo, né? Um deles que é um amigo meu, já de uma data maior, e este meu novo amigo, né, que virou membro do canal, né? Então, abraço aos dois, né? E aí, vamos lá, gente, um abraço a todos os torcedores e torcedoras do Botafogo. Obrigado pela ajuda, obrigado pela generosidade do apoio, né? O apoio é tão grande que eu não vou nem pedir Pix, né? Todo vídeo eu peço Pix, né, pro pessoal, né? Mande o Pix e tal, e eu sempre argumento, né? Os produtores de conteúdo aí, bilionário ao redor do planeta, pedem Pix. Por que José Novaes não pode pedir também? Mas patrocínio do Botafogo nem vou pedir mais. Vou deixar por descargo de consciência, né, a chave de Pix aqui no comentário fixado, mas nem vou pedir mais. Por que eu não vou pedir mais? Porque eu acho que a generosidade é tão grande da torcida do Botafogo comigo que eu acho que eu já tenho toda a ajuda possível, né? Todo o apoio possível, é muita bondade, né? Então não tenho mais moral para pedir Pix, não, né? Então vou deixar aí a cargo de vocês, mas aqueles que não quiserem enviar, tá ótimo. Aqueles que acharem que não devem enviar, tá ótimo também, tamo junto. Se não receber Pix nenhum, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá? Porque o apoio já é maior, já é enorme, né? Gigantesco. Vou mandar um abraço também muito especial aqui para o amigo Anderson Mota, né? Que também dá muito. Eu acho muito injusto aqui destacar uma ou outra pessoa e tal, porque muitos dão uma força, mas esse abraço especial aí é o Anderson Mota aí, tá? E aí dispensa comentário da qualidade do trabalho do Anderson, porque assim, o grande produtor de conteúdo ligado a um clube também é aquele que esteve lá sempre nos momentos difíceis, né? Sabendo ter equilíbrio, né? E sabendo fazer as observações justas e necessárias sobre o seu clube, né? Muitos hoje tá aparecendo, né? Tá aparecendo muita gente aí falando sobre Botafogo, aparecendo inclusive canais, mas no passado, quando as coisas não estavam boas, já tinha gente lá segurando a onda, né? O Anderson Mota é um dessas pessoas, no caso, um produtor de conteúdo importante aí para
para o Botafogo. Então vamos lá, sem mais delongas, rapidamente sobre o Solari. O Solari, gente, é um ponta direita, tá? Ele tá com 23 anos, na verdade ele tá perto dos 24 anos, né? Perto nada, em março ele faz 24 anos. É um ponteiro de 1,75 m, se não me engano, 1,78 m, né? Que quando esteve no Colo-Colo estava jogando muita bola, tá? Assim, um erro enorme, no caso aí, foi o fato de que ele precisou ir pro Colo-Colo, né? Para jogar bola, porque ele tava... É um jogador argentino, né? Não era necessário, por exemplo, ele sair da equipe do Colo-Colo. Então houve um erro aí na leitura do que era esse jogador, que se destacou muito, vem se destacando muito. E temporada após temporada ele vem entregando. Aqueles que falam, não, é um jogador fraco, não é. Um jogador fisicamente, não é, tá? É um jogador que entrega realmente muita velocidade, ocupa aquele corredor lateral ofensivo de maneira muito eficiente, tá? E, na minha opinião, precisa trabalhar um pouquinho mais a recomposição. Isso ele precisa de fato fazer, né? Não consegue fazer com qualidade, mas é um jogador muito novo ainda, né? Que vem evoluindo a cada temporada de uma maneira brutal, e acho que este ponto aí pode também ser atenuado ou corrigido por parte do jogador. Agora, também é um pouco injusto. Eu acho que uma grande injustiça feita no futebol quanto às posições é quanto ao lateral. As pessoas geralmente não entendem muito a função de um lateral, né? O lateral é hoje um jogador, né, ao qual cai muita responsabilidade. A responsabilidade de um corredor. Ele precisa defender esse corredor, ele precisa atacar esse corredor, ele precisa recompor esse corredor, né? E aí, muitas vezes, quando a gente tem um lateral que consegue trabalhar muito bem a profundidade, é o caso do Solari, tá? É o caso do Solari, que é um tipo de lateral, porque quando o jogador tem essa qualidade do Solari, o que os técnicos costumam fazer? Costumam colocá-lo do outro lado do campo, tá? Às vezes como extremo, tira ele da lateral, coloca como extremo, pro cara virar uma espécie de meio campista que vai fazer o facão quando chegar perto da área, né? O Solari foi um caso de um jogador que ele entrega de tão bem a profundidade que ele sempre foi mantido ali como esse lateral. E é um lateral, muitas vezes, o que faz o técnico? O lateral sobe e aí ele vai ao fundo do campo enquanto o ponteiro faz o facão. Às vezes o técnico alterna, né? O lateral faz o facão enquanto o ponteiro vai para o fundo do campo, né? Por que os técnicos fazem isso? Dentre outras coisas, para aproveitar ao máximo o jogador. Mas quando o jogador executa muito bem, mas muito bem mesmo, uma dessas funções, eles tendem a manter o jogador nessa função. É o caso do Solari. É um jogador que aprofunda tão bem, mas tão bem, que leva o jogo ao fundo do campo de tal forma que os técnicos não costumam mexer nessa condição dele e o mantém ali na lateral direita. É um jogador que ataca muito esse fundo e com qualidade. Padrão de cruzamento, bastante aceitável também. Entra muito na área e arremata, tá? É um jogador que em toda a temporada vem fazendo gols. Toda temporada você vai encontrar gols e assistência por parte do Solari. O número de assistência mostra, né, que ele claramente é um jogador que passa muito bem quando chega ali ao fundo do campo. O número de gols mostra que ele é muito capaz também, eficiente ao entrar dentro da área para fazer os gols, né? Então, eu acho que é um jogador muito interessante, que se de fato o Botafogo conseguir contratar, vai ser um nome que pode chegar para fazer muita diferença. Agora, é um jogador se de fato o Botafogo tem esse interesse por ele, vai ter concorrência do CSKA Moscou, que já teria oferecido 6 milhões de euros por esse atleta. Ou seja, é uma concorrência aí bem complicada, mas eu acho assim, um clube como o Botafogo pode sim fazer tentativa. Mesmo se quiser o jogador, mesmo com essa proposta do CSKA Moscou, acho que tem que fazer tentativa sim, porque o Botafogo, enquanto equipe grande do futebol brasileiro, precisa sim desbancar esses russos, né? Então acho que tem que tentar sim fazer pelo menos uma proposta, tá? Então é isso. Claramente, se um desses jogadores for contratado, eu vou fazer um vídeo aqui detalhando muito mais a condição deles, tá? Porque neste vídeo eu quero que ele não fique muito longo, né? Então agora eu vou falar do Mauro Arrambari, né? Que é um jogador que pertence ao Getafe, né? E que desperta bastante questões aí sobre ele. Por exemplo, é um jogador que tem, infelizmente, né? Tem algumas questões sobre ele que eu preciso pontuar aqui. É um jogador que marca como um touro, é muito bom marcador, tá? Quando ele marca, me lembra um pouco um jogador que eu deixo como opção para o Botafogo aqui, tá? É uma opção alternativa ao Arrambari, que é o Nahitan Nandes. É um jogador tá no Al-Qadsiya, lá da Arábia Saudita, um clube complicadinho, né? Que vira a segunda divisão, fez um investimento muito grande para se manter na primeira divisão. Nessa temporada, como eu estava comentando com um amigo meu botafoguense, na última vez que o Qadsiya esteve na primeira divisão, gastou um total de 6,5 milhões, né, com elenco. Nessa temporada já gastou 65 milhões. Olha isso,
tá? Para permanecer na primeira divisão, né? E o Nandês está jogando muita bola lá. O problema é que é um clube cujos dirigentes são muito temperamentais, né? E alguns jogadores vêm pedindo ao longo do tempo para sair desse clube em virtude da dificuldade dos seus dirigentes de lidarem com as suas emoções ou as suas insatisfações. Mesmo em momentos quando a equipe estava vencendo, mesmo quando a equipe estava para subir para a série principal lá do futebol saudita, né? Houve momento, quando a equipe estava muito bem, houve jogador que precisou sair, pedir para sair, porque não aguentou muito a situação. Né? Então, por exemplo, o Botafogo pode perfeitamente, com opção, olhar para essa possibilidade sim. Agora, e o Arrambari, que é o mais material, a situação mais real neste momento? Um jogador que marca muito bem, como eu disse, um jogador que nasceu como protetor da primeira linha, né, para proteger essa primeira linha, era muito colado à primeira linha defensiva, né, isso já na base do defenso. Quando ele sai do defenso, ele passa a ser um jogador para atuar muito mais na parte superior do balão do meio de campo, tá? Então ele vira, o que na Argentina a gente chama de volante misto. Quando o volante ele marca muito, ele tem qualidade, ele é treinado para ser as duas coisas ao mesmo tempo. O Arrambari é um pouco esse jogador, que marca muito bem, que progride muito bem com a bola, que usa o drible para limpar a jogada, né? É um jogador que hoje já pisa bastante na área, um jogador que quando chega ali perto da área faz um passe, faz muito passe e, portanto, é um cara que dá bastante assistência, um cara que participa também de algo no futebol que é muito importante e subestimado, que é a pré-assistência. E a pré-assistência mostra o quanto o jogador pode ser participativo, como ele pode entregar qualidade na associação, quando ele está presente ali no campo de ataque. É muito o caso do Arrambari, um jogador que consegue ser esse associativo, que consegue pisar na área, que consegue fazer essa assistência ou pré-assistência, consegue recompor com uma qualidade brutal e consegue chegar forte, mas forte mesmo, quando precisa marcar, tá? Então, assim, nesse sentido, eu acho que é um volante, um baita volante, um volante de muita qualidade, né? Ainda é novo, de certa forma, né? Tá com 29 anos, né? 29 anos, 1,75 m, forte demais, parece até ser bem mais alto, né? Um jogador que tem presença em campo e os seus olhares, quando você estiver lá no Engenhão, vão localizar muito esse atleta de campo, pela qualidade dele de estar em todos os lugares, né? Então ele e também pela capacidade que ele tem de encorpar a equipe. O que é encorpar a equipe? É fazer com que as coisas funcionem, né? Então os jogadores que estão próximos dele, por exemplo, conseguem entregar qualidade para o time por causa do quê? Por causa da qualidade que ele entrega para esses jogadores aí que estão perto dele, tá? Indicando a localização, né? Sendo ali, portanto, uma referência de localização, né? De ataque aos espaços, de movimentação, de recomposição, de recepção para passe, de entrega, devolver a bola para ele também. Então, ele é esse jogador que encorpa, portanto, é um atleta que muitas vezes vai estar muito perto de onde a jogada está a acontecer, tá? Então, o seu olhar dificilmente vai deixar de localizar o Arrambari dentro de campo. Esse tipo de jogador, ele é muito importante para uma equipe competitiva, é muito importante. Esse jogador é tão importante que se ele não tem uma grande qualidade técnica, ele pode superar essa digamos, fragilidade, né, em virtude dessa qualidade aí, dessa capacidade que ele tem de encorpar a equipe e torná-la uma equipe competitiva. Nesse sentido, muitas vezes esse tipo de jogador é preferível até um jogador mais craque, por exemplo, mas que não consegue, por exemplo, participar muito do jogo, tá? Então, esse é o Arrambari. Qual é o problema do Arrambari, na minha opinião? É a questão física, que o tem limitado nessas últimas temporadas, tá? E são várias lesões que ele teve, né? É um jogador que, curiosamente, não demora muito para se recuperar de lesão, tá? Rapidamente pega ritmo de jogo, mas vem sofrendo muitas lesões, de tal sorte que o Botafogo precisará direcionar o olhar para este problema do Arrambari, para saber se de fato essas questões já foram resolvidas, estão se resolvendo, ou como é que elas estão neste momento, tá? Porque acho até que os dirigentes do Botafogo já devem estar tomando cuidado com isso, é muito provável, né? Uma fonte me falou que de fato ele já não tem nenhum problema em relação às lesões que ele teve no passado, mas eu não consegui confirmar com outras pessoas, tá? Qual foi a frustração que manifestei em relação ao Arrambari com meu amigo uruguaio, que viu esse atleta nascer na canteira do Defensor, tá? E qual é a grande qualidade que ele tem, que eu não citei aqui? Primeiro, a frustração foi justamente ligada às lesões. Eu combinava com esse meu amigo uruguaio para a gente ver jogo, sobretudo do Getafe, né? Para ver o Arrambari em campo, né? E aí a gente não conseguia. Por quê?
vinha a nota de que ele não tinha se recuperado de uma lesão, de que ele precisou ser poupado porque a sua condição física não era das melhores, ou porque ele tinha se lesionado até mesmo em treinamento, tá? Então essa sempre foi uma grande frustração, né? Então esperemos que isso já esteja completamente resolvido. Qual é a grande qualidade dele que eu não falei para vocês ainda? A capacidade de chutar de fora da área. Meus amigos, é brutal esse negócio, né? E faz cada golaço, é cada chute, né? E assim, para um time que está em campo, né, praticando um jogo ofensivo, protagonista, você arrematar, né, ainda que não seja gol, é muito importante. Quando você dá aquele chutão que passa perto, que assusta, isso também intimida o adversário. Isso é muito importante para a proposta de jogo que toma conta do terço final. Então o Arrambari é esse jogador que entrega esse chute com muita qualidade, é capaz de fazer gols também, chutando de fora da área, e é capaz também de assustar, muitas vezes, chutando de fora da área. Então, para mim, assim, resolvida essa questão da lesão, o Arrambari é de fato um grande nome para o Botafogo. Se, como alternativa, ou mesmo se for o caso, porque não os dois, né? Olhar para o Narita Nandes, que é uma grande possibilidade aí, embora hoje talvez não fosse tão fácil assim, mas é uma grande possibilidade aí para o Botafogo, que para mim é volante que chegar aqui vai concorrer para ser um dos melhores atuando no futebol brasileiro, mas facilmente, tá? Agora, esse Arrambari aí, muito bem recuperado, também vai concorrer para ser um dos melhores, com toda certeza, atuando no futebol brasileiro em 2025, amigos e amigas. É isso.